Bom, o primeiro ponto que eu quero dizer é que nós estamos abrindo hoje, Laelder já falou isso no começo, nós vamos abrir uma série de lives sobre o Apocalipse de João, que vai, segundo as nossas previsões, ocupar o nosso ano de 2023. Só que para que a gente possa estudar o livro do Apocalipse, nós precisamos primeiro nos debruçar sobre o livro de Daniel, para que a gente possa perceber as conexões do Antigo e o Novo Testamento, nos acostumarmos com os modelos parabólicos que esses textos proféticos possuem, para que a gente possa, de maneira mais efetiva, se apropriar dos símbolos que o Apocalipse vai trazer. Então, antes que alguém no chat pergunte, antes que alguém no chat questione, sim, essa é uma live espírita. Antes que apareça alguém dizendo assim, mas eu não estou vendo nada de espiritismo aqui, estou vendo mais história e protestantismo e Bíblia. Não, essa é uma live à luz da doutrina espírita, porque a gente vai ter a oportunidade de conversar sobre pontos à luz da doutrina espírita. Mas o eixo central da nossa discussão hoje é uma discussão um pouco mais histórica, então, por isso, eu quero deixar claro para todos que a doutrina espírita não é uma doutrina estrita para andar em cima dos seus conceitos básicos, mas ela tem a possibilidade de interpretar, de se debruçar sobre outros saberes, iluminando esses conhecimentos com o pensamento que o Espiritismo nos oferece. Então, essa é a nossa proposta, fazermos um estudo à luz da doutrina espírita. Portanto, vamos começar. Vamos falar um pouco primeiro sobre esse livro. Vamos usar um livro que é o livro de Daniel. O livro de Daniel é um livro profético, que evidentemente está no Antigo Testamento, não faz parte do Novo, e é uma obra que conta a história de Daniel. Esse livro, Laelder, ele é dividido em duas grandes partes. Ele tem 12 capítulos, e os seus 6 primeiros capítulos são história, e os outros 6 são profecias. Então, os primeiros 6 capítulos são uma história como outras histórias assim o são. Alguns pontos proféticos neles, mas não tão interessantes do ponto de vista da conexão com o Apocalipse, mas pontos muito curiosos do ponto de vista da história do judaísmo. E esse livro ele tem uma singularidade, ele foi escrito em 2 idiomas. Uma parte dele foi escrita em hebraico e outra parte dele foi escrita em aramaico. Então, existe alguns estudiosos que levantam a ideia de que tenham sido 2 autores. Um autor escreveu um pedaço e outro autor, em outro idioma, escreveu a outra parte. Só que nos manuscritos mais recentes que foram encontrados, eles falam que esse material todo ele é apresentado desde sempre do mesmo jeito, com essa constituição, levando à crença de que realmente ele já era assim há bastante tempo. O livro vai falar de um período da história dos judeus, que é o período em que acontece o cativeiro na Babilônia. Esse período é um período de 605, mais ou menos, antes de Cristo, até 536, que é quando eles são, por fim, libertados, quando o exército persa chega à Babilônia. Então, ele vai falar ele acontece nesse período de 70 anos, aí, do cativeiro na Babilônia. E esse livro, embora ele seja um livro que trata de uma história ocorrida no século VI a.C., seja um livro escrito em aramaico e em hebraico, ter todas essas características, ele tem umas coisas assim que surpreendem os estudiosos. É que quando ele fala de instrumentos musicais, no capítulo 3º, que a gente... Terceiro? No capítulo 3º, quando a gente vai ver uma história que acontece nesse capítulo, eles citam os instrumentos musicais que não eram conhecidos à época de Daniel.
assim, não eram conhecidos com esse nome, com essa nomenclatura. Essa nomenclatura, esse termo, vai ser um termo usado já no período grego. Então, eles presumem que, embora a história seja do século VI, ela foi escrita no século IV, tá? Por conta da presença desses elementos que eram até então desconhecidos. Então, vamos iniciar nossa conversa propriamente dita. Falar um pouquinho da história, do cenário em que o livro aparece. O mundo antigo, ele era muito diferente do nosso mundo de hoje, em que as nações estão constituídas e a guerra, ela se apresenta como se fosse uma espécie de exceção na história dos povos. Se a gente perceber, uma guerra de um país contra um país vizinho é uma coisa que causa estranheza hoje. No passado não era assim. As nações, elas lutavam com as outras nações de maneira muito frequente. Havia, de certa forma, Cirlei, seja muito bem-vinda. Havia, de certa forma, uma tendência de que aqueles que comandavam as nações entrassem em guerras com as nações vizinhas. Talvez por um processo da presença dos exilados de Capela, que eram espíritos profundamente orgulhosos, vaidosos do seu conhecimento, e que se achavam com poderes sobre as outras pessoas. Então, esses espíritos, eles assumiam o mando e o desejo era dominar as outras pessoas. Uma sede de poder impressionante, de tal maneira que a história da nossa humanidade é uma história marcada pela presença muito forte desses conquistadores, desses homens de poder que utilizavam da característica da sua personalidade para atacarem, para invadirem os territórios vizinhos. Então, não vejam com estranheza a história que a gente vai contar, porque é uma história marcada exatamente pelo perfil dos espíritos, o psiquismo humano que acontece antes do nascimento de Jesus. Portanto, as referências de virtude, elas eram muito diferentes das que nós temos hoje. Quando nós, por exemplo, consultamos as páginas da obra há 2000 anos, logo após Jesus ter o encontro com o público, quando ele chega em casa, Lívia conversa de igual para igual com Ana, e Públio se irrita e diz: o que está acontecendo com você? Você parece querendo ser humilde. Humildade não é virtude. A virtude dos romanos é o orgulho. Eu nunca vou aceitar que você seja humilde. Então você vê que as referências morais eram referências diferentes do nosso tempo de hoje. Então, nações invadirem nações, reis que se constituíam reis e que passavam a ter como propósito de vida invadir os outros, era o comum. Hoje a gente pensa assim, é um rei, o rei vai tomar conta do seu território, e o do vizinho vai tomar conta do seu território. Nessa época, quem era rei de um lugar vivia, de certa maneira, sempre interessado em invadir os territórios dos outros. E assim, o poder passava de mão em mão. As pessoas viviam em processo de conflito durante muito tempo. E foi assim que, no finalzinho do século VII, antes do nascimento de Jesus, surgiu uma liderança na região da Babilônia. A Babilônia é um pedaço da Mesopotâmia. A Mesopotâmia é uma região onde estão dois rios, Eufrates e Tigre. Entre o Tigre e o Eufrates, essa região entre rios é a Mesopotâmia. Potamos, rio, meso no meio. Mesopotâmia, região que fica entre rios. Ela abrigava 4 povos, os acadianos, no norte, junto com os caldeus, os babilônios no centro e os sumérios no sul. E no período do século VII, antes do nascimento de Jesus, entre os babilônios surgiu uma liderança que tinha muita vinculação com os acadianos, que eram mais ao norte, e esse rei, ele acaba assumindo o controle de toda a Mesopotâmia.
Seu nome é pouco conhecido de nós. Ele, na verdade, talvez alguns de nós nunca tenhamos ouvido falar dele. Chama-se Nabopolassar. Esse Nabopolassar, ele era um rei muito conquistador. Ele tinha suas ideias de conquista e colocava também seus filhos junto com ele na tarefa de conquistar outros territórios. E entre um dos seus filhos havia um chamado Nabucodonosor. Esse nós conhecemos com certeza. Nabopolassar havia mandado Nabucodonosor para uma missão de conquista do Egito. Eles estavam indo para conquistar o Egito nesse período. Era o ano 605 antes da era cristã, e o príncipe Nabucodonosor, comandando as tropas de seu pai, avança contra o Egito e vence o Egito. Ele vence o Egito. Surpreendentemente, o exército do faraó é derrotado pelo exército babilônico. E ele então sai em perseguição para expulsar os egípcios mais ao sul que ele pudesse para ficar com o delta do Nilo. E nessa ida para investir sobre os egípcios, ele avança contra o território de Israel. Quando ele chega no território de Israel, ele encontra um rei fraco que comandava Israel nesse período. O nome desse rei era Jeoaquim. Jeoaquim. Esse Jeoaquim, na hora que começa ele a invadir Jerusalém para tentar atravessar Israel para expulsar os egípcios lá embaixo, Jeoaquim se coloca na frente e acaba sendo morto durante esse processo de dominação. E seu filho, coitado, que tinha 18 anos de idade, praticamente um garoto, e esse chamava-se, de certa maneira, Joaquim, o nome dele em algumas traduções é Jocônias, mas chamado de Joaquim. O outro era Jeoaquim. Com 18 anos, assume o controle para continuar, mas ele não tem força contra Nabucodonosor, que era um homem experiente, guerreiro antigo, tinha 43 anos de idade quando isso acontece. Ele invade contra Jerusalém e toma Jerusalém. Jerusalém cai nas mãos de Nabucodonosor com 3 meses de luta. E ele, então, leva alguns escravos para a Babilônia. Por quê? Assim que ele faz a tomada de Jerusalém e inicia o processo de expulsão dos egípcios, ele não conclui, porque ele tem notícia de que seu pai, aquele que era o verdadeiro rei, Nabopolassar, ele teria falecido. E para não perder o trono para os seus irmãos, Nabucodonosor abandona a operação e volta para o local onde estava acontecendo a perda do rei, para que ele assumisse o trono. Nessa ida, ele leva alguns judeus como cativos. Ele não leva um exército de cativos, ele leva poucos. Ele pede aos homens de sua confiança que verifiquem entre aqueles que faziam parte do povo dominado alguém que pudesse colaborar no reino dele. Então, ele tinha uma pessoa chamada Apenaz. Esse Apenaz, ele era o chefe de um regimento que ele possuía. E aí gera uma controvérsia danada. Esse Apenaz, ele era conhecido como o chefe dos eunucos. Então, ele comandava os eunucos. Se ele era o chefe dos eunucos, quem está sob o comando dele é o quê? Se ele é o chefe dos eunucos? Evidentemente, tem que ser eunuco também. Então, ele vai e pede para que ele selecione, naquele povo que tinha acabado de ser dominado, que era Israel, que ele escolhesse jovens, inteligentes, formosos de aparência, que fossem conhecedores de muitas ciências, para que eles fossem integrar a corte do rei. Em cima dessas hipóteses, presume-se que os homens escolhidos e que foram levados para serem comandados pelo chefe dos eunucos seriam, então, eunucos também. E nessa busca, eles separam 4 pessoas.
Um deles chamava-se Daniel, e os estudiosos falam que ele tinha de 14 a 20 anos de idade quando ele foi. Ele era um jovem ainda adolescente, 14 a 20 anos, não tem uma ideia. Não tem, esse pessoal estima de 14 a 20. O que se sabe é que ele vai ficar 70 anos na corte, então se ficou 70, ele não podia ser um homem velho, então o pessoal coloca de 14 a 20 anos a idade de Daniel. Daniel, Ananias, Misael e Mesaque são os 4 que são escolhidos para que vão para a corte do rei, para servi-lo, e presumivelmente na condição de eunucos. Eles vão para a corte e vão servir ao rei. Eles vão servir ao rei. Eles vão ser conselheiros do invasor. Já pensou? O cara invade o teu país, te leva como cativo, presumivelmente promove uma castração, porque os eunucos significa que são castrados, castra a pessoa e faz com que ele seja obediente a você, se não morre. E assim acontece com Daniel e seus 3 amigos. São levados para Israel, junto com o rei. O rei... o rei não vai ainda. Na primeira leva, o rei não vai, ele deixa o rei. Ele deixa o rei. E aí, quando acontece, pouco tempo depois, uma segunda onda, ele volta para buscar na segunda onda de escravos e leva 10 mil escravos. Ele leva o rei preso. Nessa segunda leva, ele leva um outro profeta, chamado Ezequiel. O profeta Daniel foi na primeira leva e ficou no palácio. Pouco tempo depois, uns menos de 10 anos, ele vai à segunda leva, leva mais 10 mil pessoas, entre eles o profeta Ezequiel. Fica em Jerusalém o profeta Jeremias, que era bem mais velho, e que acaba ficando em Jerusalém durante todo o período em que acontece a dominação. Eles vão para lá, para Babilônia, ficam como escravos, Daniel no palácio, Ezequiel como escravo servindo, Nabucodonosor muito, muito cruel com os seus dominados, tinha o hábito de cegar as pessoas, ele tinha uma lanceta de mão que tinha 2 setas, e ele cegava as pessoas pessoalmente. Aqueles que ele tinha interesse, ele ia e cegava com aquela lança de mão, ele furava os 2 olhos de uma vez só. Então, o rei que fica, quando ele leva o segundo, ele coloca um outro rei, chamado Zedequias. Esse Zedequias é um rei vassalo, que tem que pagar impostos para o rei. Pouco tempo depois, Zedequias se volta contra o rei. Zedequias se volta e decide não pagar mais os impostos. É quando Nabucodonosor vem com o exército e esmaga os judeus e destrói o templo de Jerusalém. Eu sei que muitas das pessoas têm a ideia de que o templo de Jerusalém foi destruído pelos romanos no ano 70, conforme conta a obra dos 1000 anos, naquela guerra que teve. É verdade, mas ele foi destruído 2 vezes. Uma vez pelos babilônios e a segunda vez pelos romanos. E interessante é que o templo foi destruído toda vez no mesmo dia, no dia 9 do mês Av. 9 em hebraico é Tisha. Então a data é Tisha B'Av. Tisha B'Av é a data que marca a destruição do primeiro e do segundo templo. E isso, para os judeus, é um dia de luto terrível, porque relembra a perda da conexão deles através do templo. Nabucodonosor, ao perceber a insurreição de Zedequias contra o seu império, decide mandar um exército dolorosamente cruel, que avança sobre Jerusalém, destrói Jerusalém, arrasa o templo, expulsa os judeus de sua terra e caça Zedequias. Encontra Zedequias próximo de Jericó. Então, você vai ser punido pela sua desobediência. Ele, então, manda matar os filhos de Zedequias na frente dele. Tem que assistir à morte de todos os filhos. Depois que os filhos são todos mortos, Nabucodonosor manda arrancar os olhos dele.
os olhos dele são arrancados. E depois de arrancar os olhos, ele não é morto, ele é levado como cativo para a Babilônia e fica lá como cativo. Então, você só tem uma ideia de como era a personalidade de Nabucodonosor. Mas com toda essa crueldade que ele tinha, ele era casado com uma mulher que era Meda, que tem os medos, tinha os persas, tinha os medos, o medos era da Média. A mulher dele chamava-se Amitis, e ela foi fruto de um casamento de acordo, né, político. E depois desse casamento, que durou bastante tempo, ela vai desencarnar com 70 anos, ele mandou construir para ela os jardins suspensos da Babilônia. Então, um homem tão sanguinário, tão cruel, tão violento, fez os jardins suspensos para sua mulher Amitis. E os jardins suspensos da Babilônia tinham flores em todos os lugares do mundo. Então, ele invadia um lugar e mandava pegar flores e levar para ela. Então, os jardins que tinham vários andares, era como se fosse um tronco de pirâmide, e em cada andar dele, flores de um lugar diferente da terra, para enfeitar a Babilônia, que era, na época, o maior império que se tinha. Não era um império grande. Hoje, considerando os impérios que se seguiram, não é um império grande, é um império pequeno. Pegava aquilo que hoje é o Kuwait, que é aquela pecinha abaixo do Iraque. Então, o Kuwait pegava o Iraque, aí dobrava para cá, pegava a Jordânia, Síria, Líbano, Israel e uma pontinha do Egito. Era só isso. Esse modelo assim, quase que de uma ferradura. Pegava um pedaço da Arábia. Quando ele descia. Então, assim, era um império, considerado à época, mas depois outros muito maiores haviam de surgir para mudar essa história. Então, esse é o contexto daquilo que a gente vai tratar hoje. Esse é o cenário aonde se movimenta a história que a gente vai começar agora. Tá bom? Eu queria só pintar esse quadro, Laelder, para todo mundo entender em que ambiente os nossos personagens vão se movimentar, o perfil psicológico dos integrantes, os integrantes dessa nossa história, para a gente poder mover as peças dos capítulos que a gente vai abrir agora. Dúvidas, Laelder? Flávio, ficou claro? Não ficou claro? No meu ponto de vista, a sua introdução foi maravilhosa. Eu não tenho nenhuma dúvida, não. Flávio? Está desligado, Flávio. Você está balançando a cabeça? Pois é. Se eu estou balançando a cabeça como sim, não precisa falar, né? Então tá certo. Então eu vou ficar calado. A lagartixa balançar minha cabeça, quer comer, ela vai dizer. Quer beber água? Mas eu não sou lagartixa, eu sou papagaio. Mas que parece. Bom, deixa eu aproveitar e colocar um ponto que talvez seja interessante, que pode ser que alguém esteja aflito. Os babilônios entram em Jerusalém em 605 AC. Em 586 AC, eles destroem o templo. 11 anos depois de terem tomado. E 11 anos? 21 anos? 21 anos depois de terem tomado. E eles só vão ser libertados no ano de 536 da era cristã. Ou antes da era cristã. É quando acontece a queda do Império Babilônico. Aí, quando o Império cai, aí acontece a libertação dos judeus. E aqui acontece uma coisa bem curiosa, sabe, Laelder? Sabe, Flávio? Quem liberta os judeus é o exército persa, que é sob o comando do rei Ciro II. Essa é uma das grandes perguntas que eu tenho para fazer quando chegar no mundo espiritual. Quem é Ciro? Porque Ciro tem uma personalidade muito interessante. Ciro tinha algumas características que não cabem dentro da biografia dos outros conquistadores de seu tempo. Ciro não era cruel. Ao contrário, Ciro era um derrubador de tiranos. Então, quando ele ouvia dizer que algum lugar tinha tirania, ele mandava seu exército para derrubar o tirano. As pessoas viajavam para ir na Pérsia para dizer: Pai Ciro, nos invada, mate nosso rei, nos liberte.
Ele é muito perverso. Ele mandava os espias, realmente ali tem perversidade. Vamos libertar o povo. E ele mandava seu exército, o exército lutava, vencia, libertava, e Ciro tinha umas características. Primeiro, ele fazia a oferenda para os deuses locais, ele não impunha sua religião em nenhum lugar. Ele chegava, onde é o templo, ele ia fazer oferenda aos deuses locais. Alexandre o Grande também fazia isso. Fazia oferenda para os deuses locais. Outra, ele não aceitava escravos. Ele não aceitava escravidão. Por isso que quando eles derrubam o Império Babilônico e que eles encontram os judeus como cativos, não, tem que libertar. Cativo aqui ninguém. Eu não aceito escravidão no meu império. Então vocês estão todos liberados. E aí acontece uma coisa bem interessante. Ele libera os judeus, eles dizem assim, mas Senhor, Nabucodonosor destruiu o nosso templo, acabou com a nossa religião, vamos voltar para casa e ele nos desgraçou. Isso é mesmo? Destruiu o templo de vocês? Vai no cofre, pega o tanto de dinheiro que for necessário, entrega para eles reconstruírem o templo deles. Quem dá dinheiro para que os judeus libertos construam o templo é Ciro. Então, assim, é uma personalidade muito singular. Num período de conquistadores cruéis, sanguinários, perversos, endurecidos, você tem um cara que tem uma característica desse tipo. É bastante interessante esse modelo, esse perfil de funcionamento da cabeça de Ciro. Então, dentro disso aí, a gente vai começar nossa conversa. O livro de Daniel, nesses 6 primeiros capítulos, vai falar da figura de Daniel para que a gente conheça a personalidade incrível desse homem que está narrado. A gente não tem confirmação científica se nada disso que aconteceu é verdade, mas a gente tem que ler em cima daquilo que o texto bíblico coloca. Olha, a informação do texto bíblico é essa. A gente pode fazer até algumas interpretações do que possa ser, do que não possa ser, mas o livro ele começa contando que Daniel, tomado por Nabucodonosor, é levado para lá e ele chega no palácio e o rei diz o seguinte, ó, durante 3 anos, vocês ficarão sendo observados. Não serão ainda meus conselheiros, vão ser como se fossem aprendizes. Vocês vão ficar aqui, vão comer da minha mesa, vão beber do meu vinho, o que eu colocar na minha mesa, eu darei para vocês também. Esses privilégios vocês vão ter. Mas durante 3 meses, 3 anos, vocês ficarão numa espécie de treinamento. Só considerarei vocês magos do reino depois desse período de 3 anos. E aí, ele ainda muito jovem, junto com seus amigos, que todos trocam de nome, viu? Todos estão obrigados a trocar de nome, porque os nomes são judeus, eles não aceitam nomes judeus, então Daniel pega outro nome, todos vão pegar nomes diferentes, eles vão fazer essa alteração no nome de todo mundo. O nome de Daniel fica Beltesazar, parece Baltazar, né? Algumas traduções mais modernas colocam ele como Baltazar, mas Beltesazar é como está realmente colocado nos textos originais. E os 3 outros amigos dele, que eu citei, também terão nomes que são nomes que referenciam aos deuses locais lá. Então, Ananias vai trocar o nome para Sadraque, Misael passa a se chamar Azarias e Mesaque passa a ter o nome de Abednego. E aí eles são chamados lá nessa região por esses nomes e os nomes deles judaicos são esquecidos. Logo que eles chegam e é oferecida a alimentação do rei para que eles se alimentem, Daniel então chama o chefe dos eunucos e diz, olha, eu não posso comer essa alimentação, porque o meu Deus me proíbe a alimentação dessa forma. Eu não posso. Os animais que eu posso comer são alguns, não são todos que vocês comem. E a forma de fazer a matança desses animais, ela tem um ritual. Eu não posso comer um animal que não foi morto dentro do rito. Então, eu, infelizmente, não vou poder comer essa comida. Aí o chefe dos eunucos, não, vocês vão comer.
vocês vão comer, porque se vocês não comerem, vocês vão ficar magrinhos, vão ficar pálidos, doentes, fracos. O rei vai saber que vocês não estão se alimentando e vai me matar. Então vocês vão comer, porque é ordem dele. Aí disse, não, mas eu não posso desobedecer o meu Deus. Vou aqui responder a pergunta do Juraci, que pergunta o que é que eu perguntaria no mundo espiritual sobre Ciro. A pergunta é, quem é ele? Quem é essa alma? Quem é essa alma, Juraci? A Juraci está perguntando aqui. O que você perguntaria no mundo espiritual sobre Ciro? Tá aqui. O que você perguntaria no mundo espiritual sobre Ciro? Ora, Juraci, quem é esse espírito que num período anterior a Jesus entende que não tem que ter escravidão, luta contra a tirania, derruba os tiranos? Um homem que era chamado de Pai Ciro, num período em que os poderosos esmagavam seus inimigos, é um negócio incrível. Mas muito bem. Então, ele pede para que ele não se alimente com aquela comida, e aí o chefe do cara não quer deixar. Eles vão fazer o seguinte: durante 10 dias, você vai deixar a gente comer só vegetais. A gente não vai comer nenhuma carne. Só vegetais. Não posso comer essa carne, mas eu posso comer os vegetais. Eu como dos vegetais. E se eu e meus amigos apresentarmos fraqueza, palidez, emagrecimento, aí você nos obriga a comer essa comida. Mas se a gente comendo só vegetais, nós não dermos demonstração de que nós somos mal alimentados, você permite que a gente permaneça? Está bom, então vamos fazer o teste por 10 dias. Aí ele faz o teste por 10 dias, e aí, depois dos 10 dias, diz o texto, eles estavam mais corados, mais bonitos, mais saudáveis, mais fortes, mais vigorosos. Graziele, quem sabe aí não nasceram os vegetarianos, né? Aí vem a hipótese que Daniel era vegetariano. Daniel era vegetariano? É possível que sim, não sei, porque depois não fala no texto se ele passa a se alimentar com as carnes que o Deus de Israel permitia comer e dentro do rito de abate como é estabelecido na religião. Mas quando ele chega na corte de Nabucodonosor, ele se alimenta apenas de vegetais. Ele e seus 4 amigos. Passado isso, nossa, que alívio, meu Deus, ele ficou bem. E aí, eles, mantendo essa conexão com o Criador, porque isso é uma coisa forte dentro do texto, a conexão de Daniel com Deus. Daniel, em hebraico, significa Deus é o meu juiz. E ele tem uma personalidade tão interessante que ele é o único personagem do Antigo Testamento do qual não se conhece erro algum. Ele é o único, porque todos os personagens, olha só, aqui deu uma vacilada, aqui escorregou, aqui ele fez isso, aquele... Daniel não apresenta nenhuma vacilação em nenhum momento da sua existência, chamado de o profeta incorruptível, o único personagem do Antigo Testamento do qual não se conhece nenhum erro. É por isso que o nome do meu filho mais novo se chama Daniel. Muito bem. Então, ocorre toda essa parte e ele vai enfrentar durante esses 6 capítulos 7 desafios. Esse é o primeiro desafio, a alimentação. Como que ele iria sobreviver nesse ambiente? E ele alimenta-se dessa forma, apenas de vegetais. Uma coisa curiosa é que isso ainda é no comecinho, estamos no comecinho da história, né? Não estamos no comecinho da história. Chegou na corte, aconteceu isso. 2 anos depois, se eles iam ficar 3 anos em observação para serem adotados como magos, com 2 anos eles ainda não eram, eles ainda eram aprendizes. Estavam ali se amansando na corte de Nabucodonosor. Aí, Nabucodonosor vai ter um sonho. Não é isso, Laelder? Exatamente. Não fala do sonho. Só deixa eu falar. Depois aí você solta. Ele tem um sonho. E é um sonho incrível.
É um sonho que deixa ele perturbado e não consegue dormir. Ele fica perturbadíssimo. E daí ele chama os magos dele. Olha, para você aprender essa, para você fazer aí no centro espírita, Laelda, que essa é boa. Ele chama os magos e diz, olha, eu tive um sonho extremamente perturbador. E eu quero que vocês interpretem o meu sonho. Podem interpretar para mim o sonho que eu tive. Aí os magos ficam, não, claro, senhor. Nós lhe daremos toda a explicação do sonho, o senhor vai nos apresentar, aí a gente vai interpretar o seu sonho aí, né? O sonho que o senhor teve, que o senhor sonhou o senhor sonhou com, e aí a gente vai interpretar, sonhou com, aí Nabucodonosor disse, mas vocês não são magos? Se vocês são magos, vocês vão ter que saber o que eu sonhei e depois vão interpretar o meu sonho. Que tal essa? É boa? Isso é bom para médium. Isso é bom para médium, que a gente assim... faça a pergunta, se é espírito, se a linguagem do espírito é o pensamento, ele sabe o que eu estou pensando. Diga a ele que manda a resposta de lá para cá. Pois o Nabucodonosor fez isso com os magos. Disse, não, eu não vou contar nada do sonho, não vou dar uma palavra. Vocês vão ter que saber o que eu sonhei e vão ter que interpretar meu sonho. Ainda vou dizer mais. Se não interpretarem, é sinal de que vocês não são magos, mandar matar todo mundo. Só isso. Ué, a corte não era de magos? A corte era de magos. Se os magos não sabem, então eles não são. Então tem que matar. Rapaz, ele resolveu que eles iriam todos ser mortos. Só que Daniel não era ainda mago, ele era aprendiz, então ele não foi levado à presença do rei para discutir esse assunto. Só chegou para ele a sentença, porque o carrasco chegou dizendo, olha, tem um decreto do rei dizendo que é para matar todos os magos, inclusive vocês. Vocês vão junto também. Eu disse, mas por que nós? Nós não fomos sequer consultados. Ninguém nos falou, ninguém nos comentou nada. Como que eu posso ser sacrificado se eu sequer fui ouvido? E aí ele diz, não, então peraí, segura a ordem aí, que nós 4, a gente vai se reunir, nós vamos orar firmemente para que Deus nos favoreça. E aqui tem uma coisa muito interessante do texto, que aparece no texto quando se fala de José, que interpretava sonhos. Que é o seguinte, ele diz assim, não, eu não interpreto sonhos. O Senhor é que me dá a interpretação. Eu não interpreto. O Senhor é que me dá a interpretação. Faz sentido? Faz sentido, né? E aí ele diz para o rei, ele diz, não, eu quero ir à presença do rei. Eu quero falar com ele. Me deixa falar com o rei para que eu consiga bater esse papo com ele e dizer o que está acontecendo. E assim aconteceu. Ele foi levado à presença de Nabucodonosor e disse, olha, o senhor teve um sonho e... Certo, teve um sonho. É que é o seguinte, se não souberem qual é o sonho, eu vou mandar matar todo mundo. Disse, não, mas peraí, nós oramos e o Deus de Israel me passou qual foi o sonho que o senhor teve e mandou também a interpretação do seu sonho. Eu tenho as duas coisas para o senhor. Ele me disse o que o senhor sonhou e me disse a resposta. É genial, né? É genial, cara. Isso é genial. Genial. E aí ele vai contar o sonho para o rei, vai interpretar o sonho e o rei cai diante dele dizendo que reconhecia o Deus de Israel como sendo um Deus, se prostra diante de Daniel, dizendo que o Deus de Israel era um Deus legítimo, porque realmente foi aquilo que ele sonhou e que a interpretação era bastante razoável. Mas aí vem a pergunta para você, Laelder, o que foi que ele sonhou? Qual foi o sonho? Primeiro sonho, na verdade, vão ser 2. O primeiro sonho que Nabucodonosor teve e que Daniel interpretou. Vamos olhar?
Vamos, espera aí, deixa eu pegar aqui. Só um instantinho. Opa. Os magos sobreviveram, Kleber. Não aconteceu nada com eles. Daniel interpretou, aí a punição não se estendeu a eles, e ficou tudo. Daniel acabou livrando todo mundo com a Me interpretação. corrija se eu estou errado. Foi esse aqui? Deixa eu ver. Ah, peraí. Não, não é esse aqui. Não apareceu nada? Não é esse não, peraí. Só um minutinho. Ai. Vamos sonhar para ver o sonho que vai aparecer. Calma, me ajude, rapaz, seu Flávio. O rei sonhou. Não, diga não, peraí, eu vou mostrar. Calma, rapaz, vocês são agoniadozinhos. Ó, a Cirlei está dizendo que ela lembrou de José do Egito. Então, existe uma conexão entre essas histórias, sabe? Que José era interpretador de sonhos, e José tinha uma conduta muito digna, José tinha uma conduta muito correta, e Daniel também uma conduta muito correta. Não sei se eles são uma reencarnação do outro, não sabemos, né? Talvez alguém já tenha até dito isso, José do Egito, deixa eu ver se tem, e Daniel. Não está entrando, não está abrindo não a imagem. Oh, meu Deus, que pena. Mas daqui para lá a gente vai abrir. Peraí, deixa eu ver aqui. Todos os arquivos. Todos os arquivos. Não sei por que não está abrindo a imagem. Eu vou buscar aqui, tá? Tá, faça aí, porque por aqui não está abrindo não. Oh, meu Deus, tenho tanta pena de gente assim, meu Deus. Tadinho. Vamos lá. Coitadinho de mim. Coitadinho, meu Deus. Tadinho de mim, minha gente. Como eu sofro na mão desses dois, pra vocês verem. Oh, meu Deus. Rapaz, cadê esse trem? Abrir numa nova guia. Deixa eu aqui para eu não pegar um processo. Aqui. Eu vou compartilhar. Lá vai. Lá vai, 1, 2. Espera aí. 3 e... Apresentar compartilhar a tela. Compartilhar a tela. Uma janela que eu quero. Quero essa aqui. Vocês veem aí o que eu estou vendo? Pronto, eu vou botar... Não, porque eu vou botar agora. Vai aparecer agora. Pronto. Pode falar. Posso falar? Pode. Então é o seguinte, ele vê uma estátua. Essa estátua tem a cabeça de ouro, o peito e os braços de prata, a cintura é de bronze, em outras traduções diz que é de cobre, as pernas são de ferro e os pés são uma mistura de ferro e barro. Cabeça de ouro, peito de prata, cintura de bronze, pernas de ferro e os pés de barro misturado com ferro. Essa estátua está colocada e, de repente, uma pedra enorme que se desprende como se, sem a mão humana, essa pedra ela vem sem intervenção humana, isso é importante na história, essa pedra surge, e essa pedra vem e bate na estátua, no pé dela. Pô, quando bate, toda a estátua cai e se esfacela, se destrói. E essa pedra cresce, vira uma montanha e toma conta do mundo. Então, esse é o sonho. O que é isso? E aí Daniel, que está no século VI antes do nascimento de Jesus, diz o seguinte, a estátua representa os reinos que virão. A estátua representa os reinos que virão. A cabeça de ouro é o império que temos agora, que é o seu império, meu rei, que tem uma cabeça.
Porque o senhor é muito inteligente, tem uma cabeça excelente, então é essa cabeça que está sendo representada de ouro. Depois do seu império, haverá um segundo império que vai substituir a esse. Um império de prata, que vai pegar o tronco. O tronco tem 2 braços, porque serão 2 nações juntas que vão se juntar para fazer esse império. Era o Império Medo-Persa. Medo-Persa. Então, 2 braços que vão fazer o segundo império. Que vai cair e virá um terceiro, que é a cintura de bronze. A cintura tem a ver com a questão, alguns estudiosos dizem, né, que a cintura tem a ver com a questão da sexualidade, do desregramento sexual, que era muito comum nos gregos. Então, a cintura, o reino era o reino dele, o reino da cintura, que era o reino de bronze, que é o reino grego de Alexandre o Grande, que vai suceder ao Império Medo-Persa. Depois viriam as pernas de bronze, as pernas de ferro. Um império de ferro. Duro. Ali é duro. Ali é pauleira, que é o Império Romano. As pernas de ferro são o Império Romano. E são 2, porque ele vai se dividir em 2. O Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente. E depois desse período do Império Romano, virá um outro império, que na verdade não é império mais de coisa nenhuma, porque não consegue mais imperar nada. Por quê? Porque é um esfacelamento de poder, porque é ferro misturado com barro. Já tentaram misturar ferro com barro? Não dá. Liga. Não tem liga que dê. Então, é uma estrutura de poder extremamente volátil. Então, depois do Império Romano, nós não teríamos mais o estabelecimento de um império. Nós teríamos fragmentos de império misturado com barro. Então, você ia ter o Império Inglês, o Império Francês, o Império Espanhol, todos frágeis. Não haveria mais aquela estrutura dos impérios anteriores. Então, a cabeça de ouro era Nabucodonosor, o império que era o Império Babilônico. Depois nós teríamos o Império Medo-Persa, representado pelo peito dele, né? E depois, cadê? O grego. A cintura de bronze, o Império dos... Está aparecendo aí? Vai aparecer agora. Vai aparecer agora. Isso. Então, aí, ó. Ouro é o Império Babilônico, o peito é o Império Medo-Persa, o bronze é o Império Grego, as pernas de ferro é o Império Romano, e o ferro e o barro seriam os reinos que viriam posteriores. Tem uma série de interpretações para os reinos que viriam depois do Império Romano. Então, uma parte dos estudiosos dizem que esse império já teria acontecido, que seria o império que já aconteceu. Outros dizem que não, que isso é a União Europeia que tenta juntar tudo, mas não tem força de nada. Outros dizem que é a ONU que tenta juntar nos pés de Baal, mas não consegue fazer a paz, não consegue manter a liga, não tem liga entre barro e ferro. Então acaba acontecendo que não vai para lado nenhum. E resultado, uma pedra muito grande vem. Essa pedra bate, destrói os impérios que tombam, e a pedra cresce e toma conta do mundo. Quem seria a pedra? O que seria a pedra? Ele está 600 anos antes do nascimento de Jesus. Ele diz: a pedra é a vinda do Senhor, que vai mudar tudo. Vai ruir os impérios. Vai destruir todas as verdades que existem. As doutrinas que são adventistas
E o que é uma doutrina adventista? São as doutrinas que têm como base o segundo advento do Cristo, ou seja, a volta de Jesus numa segunda vinda. Dizem que essa pedra que bate seria Jesus voltando numa segunda vez. A doutrina espírita, que tem uma visão muito particular sobre a questão da segunda vinda do Cristo, enxergando isso não como o Cristo em si, mas como uma mudança da sociedade, é o mundo de regeneração, esse processo da transição planetária, a retirada dos maus e a implantação de um reino mais harmônico, isso seria a síntese do que a gente poderia chamar de interpretação que a gente poderia dar para essa pedra imensa que tem aqui. A Nair está fazendo uma pergunta aqui, qual é o nome desse tipo de mediunidade do Daniel? Essa mediunidade seria uma mediunidade intuitiva, né? Porque você recebe a intuição e em cima da intuição você fala. Pode ser uma mediunidade intuitiva, mas pode ser também uma mediunidade inspirada. Qual é a diferença das duas? Kardec colocou no livro dos médiuns essas duas mediunidades, mas a mediunidade, vou ser bem pragmático na definição, a mediunidade intuitiva é a mediunidade intuitiva, e a mediunidade inspirada é a mediunidade muito intuitiva. Quando a intuição é muito forte, a gente é inspirado. Assim, uma definição um pouco mais coloquial do que Kardec coloca na obra que hoje está fazendo aniversário. O livro dos médiuns hoje foi publicado, dia 15 de janeiro, publicação do livro dos médiuns em 1861. Tá? Então, nós temos aí uma situação bastante interessante, que é esse Daniel, antes da vinda do Cristo, 600 anos antes da vinda, esse é o dia do Senhor. Ele vai vir e vai mudar. Não seria a primeira vinda de Jesus, porque o Império Romano veio depois. A menos que o barro com ferro fosse já o período do nascimento do Cristo. Mas talvez ainda não, porque o Império Romano ainda se tornou muito rígido, muito firme, por muitos séculos após o nascimento do Cristo. Então, essa pedra, ela representa muito mais essa transformação, a ruptura do padrão de comportamento, de ideias e de referências de como o mundo deve funcionar, o modelo de liderança que tem que ter. E o que é interessante, a pedra não tem ação humana, não é ninguém que joga pedra, é uma ação divina. Essa pedra, ela vem sem ninguém jogar. A pedra vem, bate na estátua, derruba a estátua e depois ela cresce e toma conta do mundo todo. Bem típico daquilo que a gente está imaginando com relação ao processo da implantação, da transição planetária e da regeneração no nosso planeta. Faz sentido? Ok. Muito. Deixa eu ver aqui. Não sei se você... Vou botar, mas não sei se você vai poder... Acho que deve encaixar para outro momento. Que fala de Daniel e o Apocalipse. Deixa eu pegar aqui. Eu olhei o horário que a pessoa mandou. Eu não vi. Aqui, mas vou passar. Aí você fica à vontade. Silvino faz a seguinte pergunta. Boa noite, meu irmão. Por que existem respostas diferentes quando se fala do Apocalipse? E outra pergunta. E por que ainda existe ignorância sobre o assunto? Ah, pois é, né? Por que existe tanta divergência sobre a visão do Apocalipse? Porque ele não veio com bula. O livro é totalmente parabólico e aí as interpretações são as mais diversas possíveis. A profecia é assim mesmo. Ela vem com essas características para que a gente comece a fazer as interpretações que a gente acha que é interessante. Igual as parábolas, né? As parábolas de Jesus, elas aparecem, mas a gente não consegue saber do que elas estão tratando. A gente não sabe. E aí, à medida que isso aqui... Por exemplo, quando o Laelder era menino, quando se falava da parábola do joio e do trigo, a gente falava que a parábola do joio e do trigo era separar as pessoas que eram boas das pessoas que não eram boas, as pessoas que... Hoje a gente sabe claramente que a parábola do joio e do trigo é a transição planetária, é esse período que tem que separar os espíritos por um canto e por outro.
Hoje é muito nítido que não dá para separar agora, tem que esperar, deixa as pessoas darem fruto para, olha o fruto que está dando. Olha o fruto desse outro. Não, esse aqui tem que tirar. Não adianta tirar antes do fruto. Então, a gente tem que mostrar os frutos para ser colhido ou não. Então, o que acontece nessa dinâmica do que a gente está discutindo? Não há uma interpretação, né? A Jane Nixon, de Sevilha, tem uma frase muito boa sobre isso, em que ela diz que o evangelho não tem gabarito. Então, não tem uma resposta certa para aquilo. Aí a gente fica observando, assim, olha, isso aqui não é isso aqui não é aquilo. Então, essas mudanças, elas vão dar para nós a leitura do que a gente tem que fazer. Né? Jorge, posso fazer uma pergunta? Pô, claro. Segura na cadeira, Jorge. Vamos lá. Haveria como, já que a gente está estudando Daniel e o Apocalipse, há como a gente encontrar similaridade de informação entre Daniel e João? Mas é tudo que tem. Do capítulo 7. Não, eu digo assim, essa figura que tem Daniel, por exemplo, representa isso aqui. Por exemplo, essa figura aqui em João, que tem a mesma em Daniel, representa o mesmo sentido ou é uma questão interpretativa? Não, vocês vão ver quanta identidade tem do texto de Daniel com o texto de João. Meu Deus, é a mesma imagem. 600 anos, 700 anos, meu Deus, como é que pode? Que louco isso. Há uma identidade muito grande e existem muitos que levantam uma hipótese, né, de que um seja a reencarnação do outro. E, Flávio, tem alguma pergunta? Se não tiver, eu tenho outra na ponta também. Pronto. Outra questão. Digamos assim, deixa eu tentar ver se eu coloco bem direitinho. Qual o nível de conhecimento, digamos assim? João tinha estudo? Não, João era pescador. Então, ele tinha foi questão de inspiração mediúnica. João era só pescador, não tinha conhecimento de nada. Já Daniel, não. Daniel era um homem estudado, né? Daniel era da corte e teve acesso a conhecimentos, uma série de coisas. João, não. João aí era... Aí tem uma pergunta de Jailson Carlos. Jorge, essa característica de Daniel seria de revelação? Característica, eu acho que ele quer saber mediunidade, né? Talvez ele queira perguntar mediunidade. Olha, Kardec não define essa mediunidade no livro dos médiuns, mediunidade de revelação. Tem mediunidade de premonição. Mas do que a gente está falando aqui, não seria uma mediunidade de premonição. Agora, essa não está falando. Vai falar daqui a pouco. Daqui, se Deus me der saúde, a gente conseguir levar até mais à frente, aí a gente vai contar mais algumas coisas, que são 7 os desafios que ele passa. Eu estou falando do segundo desafio. Tá? Então, desse desafio, a gente vai perceber o quê? É um sonho, ele acessa o sonho e acessa a interpretação. Eu não diria que é uma premonição, porque ele está, na verdade, tendo uma intuição. Eu acho que é uma intuição, eu diria que é uma intuição. Vai ter outros momentos em que, de repente, pode ser que a gente encaixe ele mais na parte da premonição. Né? Porque isso Nabucodonosor vai ter um segundo sonho, e ele vai interpretar o segundo sonho. De uma coisa não tem dúvida. Eu acredito, é mediunidade. É mediunidade, sem dúvida. Porque, inclusive, tem uma coisa que é muito importante, eu talvez não tenha dado ênfase, mas quando ocorre o decreto de que vai todo mundo morrer, aí o que acontece? Os homens se mobilizam para poder matar todo mundo, aí Daniel diz, não, nós vamos orar e depois eu vou conversar com o rei. Aí fala para os amigos dele, comecem a orar porque eu vou falar com o rei. Então, a oração, ela é muito, muito presente nesse livro de Daniel, essa relação, dessa conexão com o divino, a prece, ela é muito, muito forte. Não estou falando muito disso, mas vocês considerem que eu esteja falando. A oração aqui, ela é um ponto muito, muito puxado dentro desse texto. Podemos seguir? Podemos.
Vamos seguir. Vamos seguir. Aí aconteceu o seguinte, muitos anos depois, Nabucodonosor resolve fazer uma estátua para ele. Isso não tem nada a ver com essa do sonho, tá? A questão do sonho é o sonho. Agora estamos falando de uma estátua real. Ele decide construir uma estátua dele com 30 metros de altura, uma estátua enorme, 27 metros, na verdade. Uma estátua grande. E ele fez um decreto. O decreto era o seguinte. Sim. Assim que Daniel interpreta o sonho, o rei fica impressionadíssimo e diz, a partir de hoje você vai ser importante aqui para mim. E coloca Daniel numa posição de mando dentro da Babilônia. Lembra de José no Egito, que interpretou um sonho e virou primeiro-ministro? Pois é. Daniel interpreta um sonho e se torna governador também, lá naquela época. Aí ele diz, não... Me explica essa similaridade, que existe muita similaridade, né, entre alguns personagens. Tem muita similaridade. Só que ele vai para lá, o que José vai para o Egito vendido pelos irmãos. Ele não, ele foi cativo, né? A similaridade está. Interpretar sonhos, é um homem correto e, em função da interpretação do sonho do rei, ganha uma posição de mando dentro do país outro. Muito bem. Aí diz, não, eu quero que... tudo bem, eu vou receber a responsabilidade aqui, beleza, vou executar, mas eu queria que favorecesse meus 3 amigos também. Os 3 que estão comigo também, eu gostaria que eles fossem beneficiados e que pudessem ter algum tipo de regalia, de mando, para que não fosse só para mim, isso fosse para eles também. Afinal de contas, eles também oraram a Deus, né, para que eu interpretasse o sonho, então quero ser grato a eles por isso. Então, mais uma virtude dele, né, ele não é ingrato com os companheiros e lembra dos companheiros. Mas tudo bem. O tempo vai passar e Nabucodonosor vai fazer uma estátua enorme, 27 metros de altura. E aí vem um segundo decreto deles. Bem, a partir de hoje é o seguinte, vou colocar essa estátua aqui. Toda vez que tocar música de qualquer instrumento, seja harpa, seja cítara, seja flauta, seja o que for, e é nessa hora que ele cita instrumentos musicais que não eram conhecidos por esses nomes, porque ainda era um período anterior à chegada da Grécia, e o nome que é colocado é nome grego, então já seria em função de uma influência grega, admitindo-se por isso que o texto seja posterior ao período de Daniel, ou seja, ele não seja o real autor do texto. Na hora que um instrumento musical tocar, então você se curva diante da estátua. Essa é a regra. Tá claro o meu decreto? Na hora que tocar a música, todo mundo vai se curvar diante da estátua. Aí, o texto não fala o que aconteceu com Daniel nessa hora, mas fala dos 3 amigos. Diz que os 3 amigos, na hora que todo mundo se curvou, os 3 não se curvaram. Aí foram dedurar os 3 para o rei. Disse, olha, eu queria dizer uma coisa para vocês aí, tá? Mas o que é? Eu queria dizer que tem 3 caras aí que na hora que tocou ele não curvou. Os 3 amigos do Daniel ficaram todos em pé. Não se curvaram. E o Senhor disse que quem não fosse ia morrer na fornalha. Morrer assado na fornalha. Vai mandar os caras para a fornalha ou não? Disse, não. Primeiro chama eles, eu quero saber se é verdade. Eu não vou ser injusto. Eu vou mandar para a fornalha, mas eles têm que primeiro não se curvar na minha frente. Aí chamou os caras, tocou a música e disse, agora vocês se curvem para a estátua. Eles não se curvaram. Disse, bem, então agora está provado que vocês realmente desobedecem a mim. Então vai todo mundo morrer na fornalha. E ele mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais forte do que a fornalha ficava. Porque a fornalha ela tinha uma temperatura e ele mandou elevar a temperatura 7 vezes. E pegou os 3 homens, amarrou as mãos deles
E os carrascos levaram os caras para jogar na fornalha. Tá claro o que eu estou contando, Laelder? Tá confuso, Flávio? Quando eles chegaram na hora de jogar na fornalha, a labareda da fornalha era tão grande, era tão intensa, que lambeu os caras tudinho. Pegou os 6, os 3 carrascos, e os homens todos, caiu todo mundo dentro da fornalha. Todo mundo caiu dentro. O que aconteceu? Saiu ileso. Os 3 carrascos, todos morreram. E o rei ficou assistindo os caras dentro da fornalha. Aí, de repente, ele disse: vem cá, quantos homens a gente colocou dentro da fornalha? Aí o assessor dele disse: foram 3, senhor. Mas eu estou vendo 4 ali dentro. Aí, quando eles prestaram atenção, dentro da fornalha tinham 4. Não tinham 3. Não tinham 3. Tinha um a mais. E ele disse: esse outro que está lá dentro não tem aparência de homem. É como se fosse... Travou. Vamos aguardar um instantinho para que a gente retome a frase de Jorge. Pronto. Jorge deu uma travada. Tá oscilando, né? Tá. Oi. Tá oscilando. Oi. Estamos ouvindo. Oi. Tá ouvindo? Tá ouvindo. Conta para mim o que aconteceu. Levaram os caras para a fornalha aí. Eram 3, mas na verdade, quando viram 4 homens na fornalha. E o 4º homem não parecia ser E aquele parecia ser o filho dos deuses. Em algumas outras aparece como filho de Deus. Mas não faz muito sentido ser o filho de Deus se eles eram politeístas, né? Então, o 4º não era humano, era um espírito. As traduções protestantes apontam de que o 4º homem era Jesus no meio deles, dentro da fornalha. Mas não é uma outra personagem, não é? Pode ser um espírito que tutela, um espírito benfeitor que estava ali, né? Isso admitindo que essa história ela aconteceu assim, porque de repente existe muitas coisas que o texto bíblico traz que a gente tem que trabalhar dentro da perspectiva da lógica, né? Mas eu estou contando a história pela história. Então, os homens ficaram lá dentro desse jeito. É confuso isso que eu falo? Não. Confuso não, mas é surpreendente. Pior vai ser agora. Porque aí o rei... Detalhe, incrível não quer dizer que é impossível. Incrível não quer dizer que é impossível, mas assim, é o que está dentro do texto bíblico. E a gente tem que considerar que tem coisa que está ali dentro, que a gente tem que olhar com o sentido de que aquilo foi escrito exatamente para mostrar o impacto desses homens incríveis que estavam lá. Aí o rei fica tão impressionado, manda tirar eles de lá de dentro. Quando sai, só sai 3. O 4º não sai, que mostra que ele não era realmente humano. Saem os 3. E aí o texto diz o seguinte: e eles saíram ilesos, sem sequer ter cheiro de fumaça na roupa deles, como se nada tivesse acontecido. Aí Nabucodonosor diz: não, realmente esses caras são diferentes, então vamos respeitar a situação deles. Ok? Podemos seguir, Laelder? Como é que faz? Termina? Fica? Estamos... Aí fica com o seu critério. Estamos com 1h20. Não, vamos sim. Eu vou contar mais um, porque não vai dar para contar os 7.
Eu me programei para contar os 7 hoje, mas não vai dar. Ok. A terceira foi a seguinte. Anos depois, o rei teve um segundo sonho. Mas como Daniel já privava da confiança dele, ele já sabia das capacidades, das potencialidades de Daniel, ele então chama logo Daniel e diz, olha, eu vou te contar o sonho que eu tive e interpreta para mim. Aí esse ele contou, tá? O outro ele não contou não, mas esse ele contou. Ele disse, olha, eu vou te contar o que eu sonhei e aí você interpreta para mim o que houve. Aí ele diz, eu sonhei que tinha uma árvore grande, enorme, frondosa, imensa. Mas ela era tão grande que era como se ela fosse do tamanho do mundo. E essa árvore, ela tinha folhas, galhos, que cobriam todos os animais da floresta. Ela protegia todos os animais e as aves vinham fazer seus ninhos nessa árvore. Ela era muito grande. E aí, de repente, a árvore foi derrubada. Uma voz veio e mandou derrubar a árvore. A árvore foi derrubada. Os animais que se abrigavam debaixo dela não se abrigaram mais. As aves que faziam ninho não puderam fazer mais. Tudo se perdeu na hora em que essa árvore foi derrubada. E aí, quando isso aconteceu, mandaram amarrar umas correntes, o tronco ficou. Então foi amarrada uma corrente no tronco dessa árvore. E depois de haver amarrado essa corrente no tronco e a árvore ter ficado totalmente destruída, arrasada, sem nada, depois de um tempo, passaram-se 7 tempos. E a corrente se soltou e a árvore, então, voltou a prosperar e voltou a crescer. O que é isso, Daniel? Daniel então disse para o rei, Senhor, a árvore é o Senhor. O Senhor é o maior rei da terra. O Senhor, com a sua árvore, estabelece proteção para todos os seres. O Senhor é o cuidador de tudo. Mas não pode se achar maior do que Deus. O Senhor está se achando maior do que Ele. Não está reconhecendo o poder daquele que dá a vida e tira a vida. Exatamente por isso, o Senhor sofrerá um golpe muito grande. O Senhor perderá todas as suas potencialidades. Ficará doente durante 7 anos. E depois voltará a ter saúde novamente. Mas durante 7 anos andará como os animais. Comerá capim como os animais. Andará curvado. E assim ele diz para Nabucodonosor. Nabucodonosor, é claro, riu, né? Você está brincando comigo? Ficar doente? Você está louco? Não tem doença nenhuma? Acabei de fazer meus exames da agora, hemograma, tudo, está tudo dentro, glicose, triglicerídeos, está tudo normal. Não tem doença nenhuma. E durante 12 meses ele não teve nenhuma doença. Aí conta o texto bíblico que ele andando pelo palácio dele um dia, a voz disse, chegou o dia, agora vai se cumprir aquilo que Daniel falou. E ele, ficou doente ali. Ele passaria 7 anos doente, do jeito que Daniel descreveu. Vivendo como um animal, tendo todo tipo de postura desse tipo, e depois se restauraria a sua condição de saúde. Então, aqui nós temos 2 desafios que Daniel apresenta. O primeiro deles é a interpretação do sonho. E o segundo é o da doença dele. Ele diz, olha, você vai ficar doente por 7 anos. Ele diz, não, mas vai ficar. E ele fica realmente doente.
A história oficial não narra nada disso da história de Nabucodonosor. Não existe. Nenhuma tablica daquelas de escrita cuneiforme fala nada de adoecimento dele. Nada, não tem nada. Mas o texto bíblico diz que ele teria ficado 7 anos doente. Qual a doença dele? Numa linguagem espírita, diríamos que ele foi vítima de um processo de obsessão licantrópica. Ele entrou num processo de licantropia. Uma entidade extremamente perturbadora em função das maldades que ele fazia, o teria, dentro dessa visão, né, teria submetido a figura de Nabucodonosor a 7 anos de uma obsessão terrível que teria, então, retirado dele até a própria sanidade. Ele viveria como um animal. Se você conversar com pessoas que são de alguma religião protestante, ele vai dizer, não, ele viveu como um animal, ele andou como animal. Realmente é o que está escrito no livro de Daniel, que ele ficou nessa condição por 7 anos. Mas você não encontra isso amarrado na literatura, tá? Isso é uma coisa lá do texto de Daniel, mas isso não está aparecendo em canto nenhum. Tá bom? Mas é só para você ter uma noção de quem é Daniel. Tudo isso que ele está fazendo é a introdução para a gente poder ver na próxima semana as revelações que esse cara traz. Você pensa, nossa, esse cara é incrível, nossa, esse cara é incrível, nossa, esse cara é incrível. Então, quando ele disser alguma coisa, você vai dizer, não, foi aquele cara incrível que está dizendo isso. Aí eu vou aproveitar e vou contar outra, né? Porque aí a gente já... Vamos terminar logo essas 7 e acabar com isso de uma vez, né? Amigo, fica à vontade. Você é o gênio da... Eu não sou o gênio da lâmpada, mas ouço e obedeço, chefe. Então vamos lá. Manda. O primeiro desafio foi o da alimentação. Ele venceu. O segundo foi o sonho da estátua. Resolvido. O terceiro foi a estátua e a fornalha. O quarto, o sonho da árvore. O quinto, essa doença do Nabucodonosor, que depois voltou. Quando ele volta a ser homem novamente, Daniel procura e diga, eu espero que a lição tenha lhe servido. E que o Senhor agora aproveite o tempo que tem e seja bom. Que você aproveite isso e reconheça a grandeza do Senhor. E ele diz, não, realmente o Deus de Israel é o Deus poderoso e tal. Mas ele continua, é uma coisa esquisita. Eu reconheço a autoridade de Deus, mas continuo sendo mal. Porque, é aquilo que eu já falei outras vezes, as religiões do passado, antes de Jesus, elas tinham um braço vertical. É minha relação com Deus, mas não tem nada a ver com a minha relação com o próximo. A relação é com Deus. Então eu faço oferendas, eu aceito que ele é o Deus, ele aceita tudo, faço tudo que ele ordena. Mas essa é a minha relação com o Criador. Aqui, ó, relação do homem com a divindade. Relação do homem com o próximo não era forte. Jesus é que vem e diz, não, aí aqui, ó, para que você se conecte com Deus, você tem que se conectar com o próximo. Você não pode dizer que você ama Deus se você não ama o próximo. Tanto que é ilógico no cristianismo você dizer que você é cristão e não faz o bem ao semelhante. Mas não é uma religião? Mas é uma religião que tem um aspecto comportamental muito forte, diferente de muitas outras que estão interessadas na conexão com o divino. Não sei se eu me faço claro no que eu quero dizer, Laelder. Religião que nos conecta com o divino, mas eu digo, não, mas eu posso matar ele. Se ele não seguir a minha religião, eu tenho o direito de matar, porque ele não pensa como eu. E já no cristianismo não cabe, porque o braço do amor ao próximo, ele é tão forte como o amor a Deus. Muito bem. Vou falar logo do próximo. O próximo é bom, porque o próximo, o penúltimo dos eventos, assim, é bom que a gente já termina isso, fica um pouco mais longa a live, mas a gente termina logo isso para fazer na próxima semana só a parte das revelações. O próximo é muito interessante. Nabucodonosor... Esse detalhe muito me deixa feliz. Próxima semana? Próximo mês, né? Próximo mês. Já fiquei triste. Próximo mês. Já estava animado. Próxima semana eu já estava feliz. Eu acho que mas é bom porque a gente tem mais tempo para estudar, para preparar, para trabalhar os conteúdos. Eu pensei assim, mas tá mais tempo para fazer a calma e fluir melhor o raciocínio. Então, para frente.
Nabucodonosor, evidentemente, não vai viver para sempre, desencarna, e aí os filhos lutam pelo trono. Ele tem um neto, que foi filho adotivo dele. Então, em algumas traduções, ele aparece como filho, outra hora ele aparece como neto. Chama Balsazar. É neto. Mas o texto fala, meu pai, o filho dele. Aí uma confusão. Ele era filho ou ele era neto? Ele é filho de... Como é que é o nome do filho? Nabonido. É o filho de Nabucodonosor, chama Nabonido. O filho de Nabonido é Balsazar. Só que é criado com o avô e acaba que ele se torna herdeiro do trono. O trono passa por tantas mãos em pouco tempo e acaba caindo na mão do neto, Balsazar. E Balsazar resolve fazer um jantar para 1000 pessoas. 1000 pessoas. E ele bebe vinho, é uma festança, é uma coisa maravilhosa. E quando ele está na festa, ele manda trazer as peças de ouro que o pai dele pegou em Jerusalém. Olha só. Ele manda pegar... ele não invadiu Jerusalém, não pegou, não destruiu o templo. Ele pegou as peças de ouro castiçal, a mesa de pães, que é tudo de ouro, e manda botar para servir comida para os convidados. Ele põe comida para os convidados nas peças de ouro que eram do templo de Jerusalém, que, meu Deus, aquilo ali era sagrado demais, tá servindo comida para os outros em cima da mesa. A festa está acontecendo, tá a maior alegria e tal, e de repente uma mão aparece. Só uma mão. Não é o braço inteiro, parece uma mão. E escreve na parede. É uma materialização. Sim, há uma materialização. E o cara escreve 4 palavras em hebraico na parede. Mene, mene, tekel, passim. Quando ele vê aquilo, o Balsazar fica desesperado. Aí manda chamar os sábios, manda chamar... Cadê o sábio? Chama Daniel, porque esse eu tenho certeza. Repare que é diferente. Ele já manda desesperado chamar Daniel, porque ele ficou apavorado. Imagina, no meio de um jantar, uma mão aparecer do nada e escrever na parede, fica todo mundo vendo a mão aparecendo sem corpo nenhum. Deve ter sido um pânico. E aí ele escreve essas 4 palavras na parede, e Daniel chega e diz, bom, o que aconteceu? Não, tem essas 4 palavras aqui. E aí é aquela coisa, Flávio, uma coisa é você traduzir do hebraico, outra coisa é você saber o que aquilo quer dizer. Mene, em hebraico, significa medido, pesado. Mene, foi pesado, foi medido. Então é mene, pesado, medido. Então, mene. Tekel significa tá faltando um pedaço, ou alguma coisa não foi feita, ou está faltando algo, ou está em falta com algo não está concluído, algo não está terminado. Tekel, falta um pedaço, falta terminar, está incompleto. O farsim significa dividido, fragmentado, quebrado em pedaços. Foram essas as 4 palavras. Mene, tekel, farsim. Agora, o que significa? Aí o Daniel disse, olha, mene, pesado, avaliado, tekel, encontrado em falta, o farsim dividido. Você foi medido, pesado, encontrado em falta, seu reino será dividido. Chegou o momento final do Império Babilônico. Vocês cairão. Naquela mesma noite, o exército de Dario, que estava se aproximando da cidade, invade a capital do império, derruba o império dos babilônios e começa o império persa. Show, né? Exatamente. Aí eu teria uma pergunta. Faça.
nessa frase que surge, houve uma materialização. Então, todo mundo que estava lá viu. Todo mundo viu que ficou escrito na parede. Ok. E a outra pergunta minha é justamente sobre Nabucodonosor. Ali, já que Daniel não tem assim, o dom de profecia, como a gente viu da primeira parte, não houve uma indução hipnótica de Daniel em cima do rei, não? Possível? É Ele possível? induziu o rei dentro do processo de remorso, a onda mental induzindo a ele a fazer, e ele fazer o processo de licantrópico. Pode. Quem sabe? Pode. Mas também pode ter sido não uma ação hipnótica dele, mas uma ação que permitiu essa brecha, essa possibilidade para o espírito conseguir fazer ele sentir-se dessa eu maneira. diria para vocês, mais obsessor do que Nabucodonosor está difícil de achar. Mais obsessor, uma pessoa com mais obsessor do que ele está difícil. Talvez o Vlad da Transilvânia tenha mais obsessor do que ele. Mas o Nabucodonosor teve um bocado de gente. Ele cegou muita gente. Cegou gente demais. Fez escravos pelo prazer de fazer. Deixa eu contar uma coisa da Babilônia. Segundo o próprio Divaldo, tinha espíritos que reencarnaram no Brasil que só reencarnaram depois de muito tempo de terem desencarnado da Babilônia. Aí reencarnaram no Brasil e eles tinham dificuldade de linguagem, de expressão de linguagem. Quem quiser assistir, tá lá, bota lá, ó, vídeo de Val falando sobre a Babilônia. Só título de informação. E aí? Vamos para o último, para a gente encerrar isso. Bom, então o que aconteceu? Caiu o império dos babilônios e Dario que assumiu. Aí as pessoas disseram, mas era Dario ou era Ciro? Ciro era o nome do rei. O rei era Ciro. Dario era o general que invadiu. Assim como o rei era o pai de Nabucodonosor e ele que invadiu a Palestina, agora era um general de Ciro chamado Dario que invadiu ali a região da Babilônia. Depois de Ciro, o filho dele, chamado Cambises, seria o comandante do império, e depois de Cambises, aí Dario iria ser o rei, né? Porque Cambises morre muito cedo, aí Dario acaba assumindo o controle, porque fica meio bagunçado lá, e ele cai a dinastia. E o filho de Dario é Xerxes, lá do 300. Ele é Xerxes. Muito bem. Então, Dario invade, domina, e diz, bom, quem são os conselheiros daqui do rei? Não, os conselheiros são esses aqui. Aí, beleza. Aí se colocam lá os conselheiros, os novos conselheiros. E daí é feita uma intriga. É feita uma intriga para que Dario jogue Daniel no fosso, porque assim, Daniel não tinha nada de errado. E os caras queriam derrubar Daniel. Eu disse, mas a gente não consegue derrubar Daniel. Daniel não faz nada errado, como é que a gente vai derrubar esse cara? Vamos inventar uma, então. Aí chegaram com Dario e disseram assim, Dario, os persas, quando assinam um decreto, eles não voltam atrás. Né? Não. Palavra de rei persa não volta atrás. Uma vez feito o decreto, não vai voltar. Então, pronto. Que tal fazermos um decreto para que as pessoas adorem só você e ao seu Deus? Não seria lindo as pessoas se curvarem diante de você, se curvarem diante dos deuses persas? E aí começa a induzir Dario a que faça isso. E Dario acaba assinando esse decreto, ainda coloca o selo dele no decreto. Que a partir daquele dia, todas as pessoas deveriam ser adoradoras dele e dos deuses persas. O decreto é feito, ele assina, quando o decreto assina. Agora tem uma para contar para você. Daniel, que você tanto gosta, não se curva diante de você. Não lhe admira como Deus, nem aos deuses.
do seu povo. Ele só se curva diante do Deus dele. E eu acho que ele merece morrer. E o seu decreto não pode voltar atrás, porque para o decreto de peça não volta. Nosso Dario fica, porque ele gostava de Daniel, mas eu assinei. Então, agora não tem mais jeito. Aí manda chamar Daniel. E Daniel não se curva diante do rei, nem dos outros deuses. Ai, Daniel, você vai me obrigar a fazer uma coisa que eu não quero fazer. Vou ter que mandar você para a cova dos leões. Aí ele manda abrir a cova dos leões e manda jogar o Daniel lá dentro. Ele joga o Daniel e não consegue ter paz de espírito. Ele passa a noite em claro. Meu Deus, Daniel, coitadinho, já velhinho, mais de 70 anos. Com 70 anos quando jogou lá embaixo. Imagina eu, se eu com a idade que eu tenho, já estou só a capa da gaita, eu com 70, coitado. Ele já botou o Daniel lá. O bichinho já não comia carne, né? Devia ser magrinho. Estava lá, na cova dos leões, e o Dario a noite inteira. Estou brincando, tá, gente? Aí, e o Dario preocupado, meu Deus, não dorme à noite. Quando é de manhã que ele acorda, ele vai cedo lá, na cova, chamar pelo nome Daniel. Daniel! Daniel! E ele diz, eis-me aqui, meu rei. Está vivo? Sim, estou vivo, você me botou aqui. Ah, então, se você sobreviveu uma noite inteira dos leões, então, manda tirar o Daniel. E mandou tirar o Daniel de dentro do buraco. Daniel saiu ileso, sem nenhum machucado. Aí o rei Dario disse, sabe o que significa? Que você é um homem bom. Que o seu Deus é um Deus de proteção. Deus é um... Se você é bom, Deus é bom, quem para você é mal. E o pessoal todinho joga no buraco. Aí pegou todos os que haviam conspirado e feito ele assinar o decreto e jogou no buraco, junto com as mulheres deles e seus filhos. As mulheres não tinham nada a ver, né, com a história. Mandou jogar as mulheres e os filhos deles também. E o texto bíblico diz assim que quando eles foram jogados na cova, antes que eles caíssem no chão, os leões os aparavam no ar e os mastigavam. Comeram. Aí eu encerrei. O que eu queria contar eram esses 7 episódios, para a gente ter uma noção de quem... Isso aí é só para saber quem é Daniel, para no mês que vem a gente estudar as profecias, os estudos, Agora a gente tem uma visão mais clara de quem é esse personagem, em que ambiente ele viveu, como era o jeitão dele ser, para que a gente consiga aproveitar melhor as interpretações do texto que a gente vai ver depois, que são a segunda parte do livro, cheio das profecias, das análises proféticas, das visões de Daniel. Aí sim, profecias.